Oi, gente! Bom, o vídeo de hoje é um pouco diferente do que eu sou acostumado a postar aqui. Geralmente eu posto coisa de react, de jogo, com um teor de humor meio duvidoso, né? Um humor assim de uma qualidade de procedência duvidosa, porém nesse teor. Hoje vai ser diferente. Eu vou falar como foi quando eu me assumi, contar um pouquinho pra vocês como foi minha experiência quando eu me assumi, como foi pra minha família, como eu passei por tudo isso e como a relação com eles é hoje. Então, já deixa o like aí, já compartilha o vídeo, já se inscreve no meu canal pra ajudar aí, que eu tô começando agora, então preciso dessa ajuda. E é isso, bora lá. Eu me assumi muito cedo, com 13 anos de idade. Com 13 anos eu me assumi. E não foi assim que eu me assumi, né? Eu fui praticamente chutado pra fora do armário. Eu sempre soube que eu era gay. Assim, eu nasci desde pequeno, desde que eu me entendo por gente, desde que eu comecei a me entender melhor, eu já sabia que eu não era do mesmo jeito que as outras pessoas eram, do jeito que as pessoas queriam que eu fosse. E tudo bem, né? Foi passando o tempo, né? Com 10 anos, assim, eu já tinha um pouco mais de noção, porque eu já era uma criança mais pra frente, então eu já entendia um pouco mais. E sempre sofri muito bullying na escola, né? Porque como eu já era diferente, como eu já... Diferente, entre aspas, né? Como eu já tinha esse meu jeitinho mais assim, eu sofria bullying, sendo chamado de, viadinho, menininha, gayzinho, olha o gay, olha não sei o que, olha não sei o que lá. Então eu já sofria esse bullying na escola também. Eu vejo muita gente falando, que saudade da escola, que saudade da infância, que saudade não sei do que. Gente, eu não tenho saudade nenhuma, assim, foi uma coisa que eu não espero nunca mais passar na minha vida, que eu não quero voltar jamais para aquele lugar que eu tava antes. Aos 13 anos eu tive minha primeira experiência, assim, com um cara, né? A minha primeira experiência com um homem. E foi assim, eu simplesmente só fui dormir fora, assim, na casa de uma pessoa que minha mãe não conhecia, então eu não avisei que eu ia dormir fora nem nada. Então já gerou uma preocupação enorme. Minha família ficou super preocupada e tal, porque eu não tava atendendo meu celular, blá, bibi, blá, blá, blá. Cheguei em casa no dia seguinte, de manhã, e aí eu falei a minha mãe chegou no quarto e já perguntou, filho, você é gay? Aí eu já pensei na hora, né? Falei, nossa, é agora ou nunca. Eu vou já aproveitar que ela já tá perguntando mesmo, então já vou falar. Aí eu falei que era. Falei, mãe, eu sou. Só não fala pra ninguém por enquanto, porque eu não tô pronto ainda pra assumir isso, né? Pra todo mundo. Aí ela ficou um tempinho quieta e falou que ela aceitava como eu era, mas talvez não fosse aceitar o que eu fazia e tal, aceitar o que eu faço. Enfim, beleza. Achei que ela ia agora ficar como a gente tinha combinado, né? Que ela ia ficar quieta, assim, ia ser uma coisa nossa. Aí ela contou pra tal pessoa, contou pra tal pessoa, contou pra tal pessoa, daí não sei quem já sabia. Aí a família inteira já tava sabendo, as minhas irmãs, na época eu tinha 3 irmãs, né? Que eu sou o filho mais novo. Eu sou o mais novo dos filhos. As minhas 3 irmãs aí hackearam meu Facebook na época, pegaram as conversas que eu tinha com todo mundo, imprimiram conversa, levaram pro meu pai ler conversa, e não sei o que. E aí já vieram as 3, assim como se fossem os 3 cavaleiros do apocalipse chegando, falando, olha, você não vai ter mais celular, você não vai ter mais computador, você não vai mais falar com ninguém, vai ficar dentro de casa, vai fazer terapia, porque você não é normal, você tá doente, e não sei o que, isso é coisa da sua cabeça, influência de amigo seu, e não sei o que lá. Então foi assim, meu pai e minha mãe até que foram tranquilos, nunca falaram assim, tipo... Porque eu sei que tem gente que sofre muito mais com isso, né? Tem gente que realmente tem medo do pai, sei lá, chegar a bater, expulsar de casa. Acontece muito, é muito comum acontecer isso, infelizmente. Até hoje, nos dias de hoje, ainda é comum acontecer isso. Então, nessa parte, meus pais até que foram bem tranquilos. O problema, na época, foram as minhas irmãs. E, enfim, depois disso, isso com 13 para 14 anos, né? Eu completei meus 14 anos, que, tipo, eu faço aniversário em fevereiro. Em janeiro foi onde isso aconteceu, já estava prestes a fazer 14 anos.
Aí eu fui praticamente excluído assim, da sociedade. Elas tiraram tudo, tipo, tudo de contato que eu tinha com outras pessoas, tiraram o celular, computador, nem não sei o quê. Não permitiam que eu saísse de casa para encontrar os meus amigos, eu não podia falar com ninguém. E foi a pior época da minha vida, porque eu ficava me perguntando, o que será que tem de errado comigo? Falavam que que eu ia pro inferno e não sei o quê, porque Deus não permite uma coisa dessas. E eu ficava me perguntando, assim, se Deus não, se isso é tão desagradável aos olhos de Deus, se isso é tão errado, então por que que Deus me fez assim? Por que que Deus já me colocou no mundo desse jeito? Porque eu não escolhi, gente. Ninguém escolhe quando ser uma pessoa LGBTQIA+. Você acha que se a gente pudesse escolher, você acha que a gente ia escolher passar por isso? Você acha que se a gente tivesse o poder de escolha, falar, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Se a gente tivesse esse poder todo de simplesmente mudar a nossa essência, mudar o que a gente é, a gente ia ainda assim escolher sofrer todo esse preconceito que a gente sofre diariamente, constantemente, ainda mais no país que a gente vive hoje? Não, a gente não escolhe nascer desse jeito. A gente não escolhe ser assim. Não é uma escolha. Então, quando alguém fala assim, mas é uma escolha. Não, não é uma escolha. Porque pode ter certeza que se a gente pudesse escolher, jamais a gente escolheria passar por tudo que a gente tem que passar até nos dias de hoje. Eu passei por... eu tive que passar por psicólogo, tive que passar por várias coisas, assim, bem pesadas mesmo. Passei por um momento bem delicado na minha vida. Eu, com 14 anos, eu já sofria bullying, né? Porque eu era alto, magrelo, tinha o jeitinho meio afeminado. Então, eu sofria todo tipo de bullying que vocês podem imaginar. E nessa época, eu perdi, acho que cerca de 9, 10 quilos. Então, eu fiquei muito, 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 muito magro. Foi uma época, assim, que eu realmente tenho vontade de esquecer que aconteceu na minha vida. Foi muito pesado mesmo. Eu parei de falar com as minhas irmãs, porque até teve um dia que fez um clique assim em mim. Eu falei, epa, não. Vou reagir. Hackeei meu Facebook de volta, hackeei minhas redes sociais de volta. Fui na casa da minha irmã, falei que ela ia devolver meu celular sim, não sei o que eu já não tava mais nem aí, que se ela fosse, podia meter a porrada que fosse, denunciava na polícia, podia fazer o que fosse. Me revoltei, me rebelei, falei, não, agora eu vou ter que assumir controle total da minha vida. Porque a minha vida tava sendo o quê? Ficar deitado, só, dentro de casa, definhando, e era isso. Era a época de férias escolares também. Então, depois disso, eu parei de falar com as minhas irmãs, porque eu tinha muito, muito rancor do que elas fizeram comigo. Eu tinha muita mágoa, porque a minha própria família fez tanta coisa ruim a modo de dizer que era pro meu bem, e elas não viam que estavam acabando comigo, falando que era pro meu bem. Hoje eu até entendo que ao ponto de vista delas na época podia sim ser pro meu bem, porque eu era muito novo, e etc e tal, e não sei o que. Mas não era pro meu bem, obviamente não estava me fazendo bem. O que eu precisava naquele momento era apoio da minha família, não que minha família me tratasse como um louco doente. Então eu parei de falar com elas, não tinha mais contato com as minhas irmãs, assim, a gente já passou até Natal meio que sem olhar um pra cara do outro direito, passar reto. Eu não tinha muito contato, não tinha essa coisa assim, tanto faz, tanto fez. E até que a minha irmã mais velha faleceu. Ela faleceu, ela tinha 32, 33 anos. E depois disso, isso já tem um bom tempo já, se não me engano, tem uns 6 anos que ela já faleceu. 6, 7 anos. E depois disso eu me reaproximei das minhas irmãs. Eu me reaproximei das minhas irmãs de uma forma que agora realmente somos irmãos. Não era aquela coisa antes, que antes eram praticamente as 3 contra o Ricardo. Que era uma coisa que eu sentia que era assim. Eram 3 irmãs e Ricardo. O que eu quero dizer com esse vídeo aqui, gente, é que se você que está me assistindo ainda não se assumiu, se você tem medo de se assumir, se você está passando por um momento onde você se pergunta, meu Deus, o que eu fiz de errado? Meu Deus, por que eu sou assim? Você não fez nada de errado. Deus não te fez com defeito. Não sei se você acredita em Deus, se você não acredita em Deus, se você tem religião, se você não tem religião, se você tem fé ou se você não tem fé. Não importa, mas eu sei que a gente escuta muito isso de que Deus o tempo todo, porque Deus não permite, porque a Bíblia está errado. Não, gente, isso aí são pessoas que usam a palavra que está escrita a benefício próprio, para
defender as ideias delas e os próprios preconceitos que elas têm com as outras pessoas. Você não tem um problema, você não é um problema, você não tá passando por uma fase. Não é uma fase. Não é uma coisa que vai passar. É uma coisa que, se você já sabe que você é assim, não tente mudar, porque você não vai mudar, você só vai se machucar e você vai se ferir cada vez mais e mais e vai viver uma realidade que não é sua. E se você que está assistindo isso aqui agora, se você tem um familiar, se você tem um filho ou um irmão ou algo do tipo, ou um parente ou até mesmo um amigo que está passando por esse momento, acolhe ele, sabe? A gente só quer respeito. É só respeito. Da mesma forma que o evangélico pede que respeite a religião dele, da mesma forma que tal pessoa pede respeito por tal coisa, que tal pessoa pede respeito pela sua história, é só respeito que a gente pede pela nossa história também. Então não é algo difícil. Se você algum dia já pediu que alguém te respeitasse, então você entende o que é você querer respeito. A pessoa quer usar um cropped, deixa a pessoa usar um cropped. Sabe? Ela tá te obrigando a usar o cropped? Ai, mas eu tô sendo obrigado a ver. Não vê, vira a cara e passa reto. Só não mexe, só não zoa, entre aspas, porque não é zoeira. Só não desrespeite a pessoa, entendeu? Então, assim, se você tem na sua família uma pessoa que tá passando por isso, que tá se assumindo, em fase de se assumir, acolha essa pessoa. E não use do discurso, ai, mas eu tenho medo que ele sofra lá fora, então não sei o que, blá blá blá, pra defender o seu preconceito. Porque se você tem medo que essa pessoa sofra lá fora, então seja o acolhimento dentro da própria casa, seja o acolhimento na família. Porque não tem nada pior do que sofrer fora de casa e dentro de casa também. Eu já passei por isso, então eu sei muito bem como é que é. Então, se você que está vendo isso, tem alguém na sua família que precise desse tipo de suporte, seja esse suporte, porque é muito difícil. A gente, como eu já falei, né, a gente vive em um país extremamente homofóbico, extremamente preconceituoso, não só questão de homofobia, mas é racismo, é machismo, é N coisas de preconceitos que ainda tá instalado, assim, tá impregnado nas pessoas, e a gente tem que falar sobre isso diariamente. A gente tem que levar isso à pauta, assim, não como forma de mimimi, como forma de alguma coisa ou de outra. Ah, é porque tá se me vitimizando, não sei o que, mimimi, blá. Não é mimimi, gente, é só respeito. Então é isso, gente. Tem que ser muito homem no Brasil pra gente se assumir gay. Aqui, né, a gente já até escutou uma frase, eu sou homem, não sou viado. Então, só pegando essa frase, tem que ser muito homem, sim, para você passar por todo tipo de preconceito, para você apanhar na rua só por ser quem você é, para você ser discriminado dentro e fora da sua casa, para você correr risco de vida só por você ser gay e ainda assim você se assumir e dar sua cara a tapa. Então, quem se assume, o viado que se assume, pode ter certeza que é muito mais homem do que muito homem por aí. Porque para aguentar todos os dias e não desistir, não é fácil, tem que ser muito homem. E para encerrar de vez, eu nunca tive a chance de conversar com a minha irmã mais velha, a irmã que eu comentei que faleceu. E então eu nunca tive a chance de falar para ela que hoje em dia eu superei tudo que passou. Hoje em dia eu não tenho mais esse tipo de mágoa, ressentimento, porque infelizmente ela faleceu antes de que a gente pudesse ter essa conversa. Então, esse vídeo também dedico pra minha irmã. Eu sei que de algum lugar ela vai estar, ela sabe, ela tá vendo alguma coisa do tipo. E é isso, Lu. Esse vídeo também é pra você. E saiba, acho que você já sabe que tá tudo desculpado, não vale a pena a gente guardar ressentimento, guardar rancor de coisas que a gente não vai levar, a gente não vai levar nada dessa vida além de deixar a nossa história com coisas boas. Então não vale a pena a gente guardar rancor, não vale a pena a gente fazer o mal, praticar coisas ruins, porque o que a gente vai deixar aqui só nessa terra é a nossa história, as coisas boas que a gente fez pro próximo. É isso. Então, Tata, esse vídeo
de certa forma também é pra você, uma dedicatória pra você, não como uma forma de ataque, mas como uma forma de também dizer que esteja onde você estiver, eu te amo. E é isso. E é isso, meus amores. Eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado alguém com esse vídeo. Eu espero que vocês gostem. Se vocês quiserem que eu traga mais conteúdos assim, conversando, contando alguma história, contando alguma coisa, deixa aí nos comentários. Se você não gostou, um beijo, segue a sua vida. Meu vídeo não é pra homofóbico, meu vídeo não é pra evangélico maluco, tá? Gostou? Deixa o like, não gostou, segue a vida, joga pra vida, joga pro universo, que então vai ver o que você gosta, tá? Um beijo.